Vou conversar com o chefe para ver se eu me acalmo um pouco, né? Ô chefe, eu sei que você não gosta muito, né, dessas declarações aí, principalmente desses secretários vagabundos que a gente tem aí, né? Eu posso falar que são secretários vagabundos, né? Que secretário decente a gente fala que é decente, mas o vagabundo é esse que está aí mesmo, não tem jeito. Mas a gente tem que registrar aqui o mau caratismo, né? Porque isso não é apenas uma intenção de se colocar como, né, uma pessoa realizadora. Isso é mau caratismo mesmo, isso é mentira. É vir a público mentir para a população, é isso que está fazendo o secretário. Não sabe nada do que está acontecendo na secretaria, está ali só para cumprir tabela e vem a público dizer que é o cara que, né, pelo amor de Deus, né, chefe? Está no nível do governo, né? É o nível do governo, mas é muita cara de pau, né? Não pode deixar de registrar. Há um desleixo muito grande e eles não perdem uma oportunidade porque são muito bons de entrevista, né? Falam direitinho, né? Tem uma lógica no discurso, né? Mário Trecano, tem aquela coisa de falar o nome do prefeito, falar das coisas que estão positivas, segundo eles, para o governo, né? Mas essa nossa campanha, essa campanha de vacinação, como foi feita em Teresópolis, essa forma como está sendo atendida essa questão, ela está bem atabalhoada, está sendo feita mais pelo sacerdócio dos funcionários, sem dúvida, sem salários, sem incentivo, sem uma referência de liderança, né? Porque é muito importante, quando você está na coisa pública, o servidor, ele tem um empenho muito grande pela sua função, ele se dá ao trabalho que ele se propõe a fazer, mas ele precisa da referência do primeiro imediato, do segundo imediato, do chefe, né? Ele precisa estar encantado com o governo, com o prefeito que ele atende, com os secretários que são os seus primeiros ordenanças, né? Então é importante, e isso tudo, essa cadeia de comando, ela se desfaz no momento que o prefeito não paga salário, está lá preocupado em fazer as suas maquinagens lá e está articulando as suas coisas, né? Calculando a próxima liminar, né, que ele vai conseguir. Como é que o funcionário pode se dedicar vendo a sua secretaria preocupada mais em contratar OS de picaretagem, em fazer essa forma de relação promíscua que há entre fornecedor e a área da saúde em Teresópolis, ou seja, é muito feio, mas pelo menos no discurso eles são bons, então já são bons em algumas coisas, né? Lamentável. Vou continuar chamando de vagabundo. O dia que fizer alguma coisa a gente mostra. Aliás, vagabundo, eu passei agora na várzea, eu não sei nem como isso aconteceu comigo, eu deixei assim eu fui meio relapso nessa minha crítica. A Casa da Memória está fechada desde a véspera do Natal. E não reabriu? Não reabriu, está fechado, simplesmente o mato cresceu. E aí eu perguntei a um funcionário, ele disse, não está abrindo sim, a faxineira vai lá toda semana para dar faxina. E o atendimento ao público? Não tem atendimento ao público, uma casa daquela, cara, o preço que custa para a cidade manter uma casa, ter uma casa daquela, hoje aquela casa representa uma dívida da prefeitura cerca de 20 e poucos milhões de precatório que vão ter que ser pagos a qualquer momento, ou seja, a prefeitura tem um aparelho público fantástico, com um acervo maravilhoso, um acervo que vem sendo construído ao longo dos anos, né? Desde 2009, quando ela foi aberta em julho de 2009, ela vem recebendo, as famílias estão acreditando no poder público e doando os seus acervos, os seus materiais, suas fotografias, documentos, peças, itens, né? Itens museais muito interessantes. É o banco de dados da cidade, afinal de contas, lá não é um museu, é uma casa de memória, onde os documentos estão à disposição para pesquisa de alunos, de historiadores, e a casa está fechada porque não tem funcionário para tocar a casa, porque não tem gestor na área da cultura, na área do governo, para entender isso como prioridade, né? A cidade a administração tem várias prioridades, e a cultura, o conhecimento, a memória, é uma das prioridades, não pode esquecer, não é só colocar o pessoal, escravizar e colocar na fila para atender vacinação, ou lavar a rua quando dá enchente. Administrar uma cidade é bem mais que isso, certamente, bem né? Mais, bem mais. Vamos para a foto do dia, então? Foto do dia, cara. Ontem a gente falou de... É interessante essa igreja, bonita, né? Bonita, hein? Não sei onde é não, mas é bonita. Essa igreja de Santo Antônio. Olha! Ficava ali na Praça Nélio Peçanha,
ao contrário do que muita gente pensa, ela não ficava na praça. Na praça, ficava um pouco mais ela acima, ficava, né? na quadra seguinte à praça. Ou seja, quando você vê aquele prédio de esquina ali que sobe para a Cascata dos Amores, ela fica naquela primeira esquina à esquerda, para quem está subindo, legal. né? Então, ou seja, onde está esse terreirinho na frente aí, é a rua que passa ali, a Rua da Feso, que vai em direção ao Buraco da Gata, aquele bairro Santo Antônio ali atrás, que vira Santo Antônio. Então, ou seja, a igreja não ficava na praça, ficava em frente à praça. É que muita gente fala que ela ficava onde é o Ginda Block hoje. A localização é muito difícil. Eu consegui essa localização precisa numa fotografia aérea de 1938. Embora ela tenha sido desativada em 34, foi quando foi inaugurada aquela capela, a Capela de Santo Antônio, a capela que já está lá até hoje, a Capela da Sloper, aquela história toda. Sim. Aquilo foi em 34, mas a capela ainda ficou por ali, por um tempo. Não só a capela, mas a fundação da capela. Sim. Se a gente voltar na imagem primeira, mais uma vez, você vai perceber que a fundação é maior do que a capela. Tem ali foi feita uma fundação para uma igreja grande. E aí fizeram uma capelinha pequena. Que tem uma réplica dela em Vargem Grande. Em Vargem Grande, tem uma muito parecida com essa igreja, bem parecida, um modelo similar. E aí, essa capela durou de cerca de 1900 até 1939, era uma por aí. Capela pequena mesmo, né, Vanderlei? Ali é uma capela com pequena, mas ela tem um anexo. Ela tem uma parte, um anexo no fundo do púlpito. Então, ela não era pequena demais, não. Ela não atendia, claro, a Capela Santo Antônio atual era bem maior que ela. E a ideia era fazer uma grande matriz, afinal de contas, era a matriz de Santo Antônio, era a igreja principal da cidade. Pela preocupação com a fundação, realmente. E interessante, essa igreja aí não é a igreja primitiva. Essa fotografia é de cerca de 1903, 1902, 1903. E a doação desse terreno para se fazer essa capela foi concretizada em 1899, numa escritura que a família Vieira passou ao patrimônio da igreja esse terreno para se construir uma capela. Ora, se a capela primitiva de Santo Antônio, lá de 1855, foi destruída, não existia mais sinal dela em 1876, onde ficou a matriz de Santo Antônio, a igreja de Santo Antônio, nesse período de 1876 a 1904, por aí, não tem essa data precisa. Por quase 30 anos, o Alto ficou sem igreja. Né? Eu lembro que ficou conjuntamente com a de Santa Teresa. A matriz de Santo Antônio. As duas estavam juntas, né? A matriz de Santo Antônio vai funcionar na capela de Santa Teresa. E nos documentos oficiais da igreja se refere ainda a matriz de Santo Antônio na capela de Santa Teresa. Havia os eventos que aconteciam na Capela Santa Teresa, que nada tinha a ver com a matriz de Santo Antônio. Era o prédio da várzea servindo aos dois propósitos. Era, né? como se fossem duas paróquias. Houve ali nos anos 1870, houve uma situação que a igreja, o Estado, mandou dinheiro para fazer uma matriz em Teresópolis. Sim. Então, se procurou o terreno no Alto e tal, e logo em seguida arrumou também um dinheiro para fazer a reforma da igreja da várzea. A construção da igreja do Alto, como lá seria uma construção, porque a igreja não tinha, a capela primitiva era muito primitiva mesmo, não tinha condições de restaurar, eles preferiram fazer a igreja da várzea. Então, ou seja, por volta, quando a igreja do Alto, em 1876, ela caiu, a igreja primitiva ali que ficava perto da Proarte, aquela quadra ali, né, mais ou menos em frente, hoje está a atual igreja de Santo Antônio, ela vai, eles decidem, né, preparar a igreja da várzea e esperar um pouco. Então, só lá por volta de 1900 é que vão começar essa construção no Alto. Ou seja, então a igreja, nesse lugarzinho, a igreja funciona de cerca de 1904 até 1934. Mas aí o prédio ainda vai ficar até um pouquinho mais à frente. Verdade. Né? E essa foto aí? Essa foto é interessante, mostra o Alto também, o Alto bem primitivo, anos 1922, 23. E interessante nessa fotografia, além do casario, né, que essa aí é a Avenida Oliveira Botelho, tá? Ali em cima, ali a Fonte Judite à direita, né? Então dá para ver que nós estamos ali mais ou menos na altura da loja americana, em frente à atual igreja, né? Quase em frente à atual igreja de Santo Antônio.
E interessante são as pessoas se envolvendo em função de um evento da igreja, né? Então, ou seja, a igreja tem também essa função primordial de civilização mesmo, né? De reunião das pessoas, de envolvimento das pessoas. A gente percebe ali os coroinhas, né? Com os andores. Independente de ser a igreja evangélica ou católica, quando a igreja é uma associação de pessoas. Ela reúne as pessoas numa causa. Congrega mesmo. E essa congregação, além de visar a fé, a religião, ela visa também a vida em sociedade, os costumes, né? Tanto que a Igreja Católica, até o período, até a República, né, até o final do Império, ela era parte do Estado, ela tinha também a sua função de registro civil, de registro de terras, né, de quase que um cartório para resolver conflitos. O clero era um poder, né? Assim como os poderes constituídos. Ele era um poder. E havia muita relação dessas pessoas do clero com a sociedade, onde eles estavam representando, né? Essa é mais uma imagem, é rara. É uma procissão, né? É a Avenida Fumoreira, né? Caramba, olha que isso do tempo que a Avenida Fumoreira não tinha esse nome ainda. Isso aí é a Avenida Provincial. Avenida Provincial? Que ela começava ali na altura da Rua Tefé, a Rua da 1º de Maio, e seguia em direção à Prata. Hoje, esse trecho todo que se chama Adelfo Moreira era onde a procissão ocorria. E aí, provavelmente, essa fotografia ela é de antes de 1900, provavelmente pode ser um evento da igreja de Santa Teresa ou da igreja de Santo Antônio. Já que era no período em que elas estavam juntas, né? A imagem não é também tão grandes coisas, não dá para perceber muito bem a carinha do padre para identificar quem é. E pouco, né? Mas é muito interessante. São essas 3 fotografias que nós mostramos, são fotos fantásticas do acervo do Sumavielle, fotos que existem cópias delas por aí, publicadas em revistas ou distribuídas nos vários fundos de memória que existem na cidade, mas aí está a imagem original, né? De onde saiu toda essa reprodução, né? Então, na imagem original você consegue identificar melhor os elementos. Tem essa questão da qualidade. É muito interessante. A próxima, Rica, por favor. Só para lembrar do nosso tema atual, que é a questão do fechamento dos cursos da água. Está aí o córrego que desce da Granja Guarani, passando ali quase em frente à igreja de Santo Antônio, alto. Ali à direita você vai ver a pensão Pomar, né? Dá para ver na direção aquela árvore, uma casa com uma sacada avançando no parapeito, é a pensão Pomar. Do lado dela, aqueles comércios, parte ali ainda existe ainda. E mais à frente. Tá lá até hoje, né? E mais à frente, onde está aquele carro ali, é o Higino, né? Onde ele começa o Higino dos anos 20 e 30, o antigo Higino, né? E é uma imagem muito interessante. Olha que avenida linda que nós tínhamos, né? Olha que coisa bonita. O rio não se pode construir no rio. O rio é a fuga das águas. O rio é o caminho das águas. E a água, ela precisa de ter o caminho dela para quando quiser precisar passar, né? Essa foto é muito boa para você entender em casa, né? Esse rio, ele não deixou de existir. Ele só está aterrado, né? Tá cheio de asfalto por cima dele. Não é porque eu não vou ao Rio esse mês, ao Rio de Janeiro esse mês, que eu posso mandar construir em cima da pista, Rio Teresópolis, não vou deixar pro Rio, então fecha. Quando eu precisar, eu abro a avenida. Não, o Rio, ele está ali, o curso do Rio, o leito tem que estar disponível para a água do dia a dia, que é pouquinha, para a água do dia a dia no período de chuva, que é um pouquinho mais forte, e para o dia das tempestades, né? Então hoje o alagamento... Você imagina aquela imagem, né? Que eu falei para vocês, né, no dia daquela enxurrada que nós tivemos, que eu estava indo nessa avenida aí mesmo, né, subindo, indo para casa, que a minha impressão é que eu estava dirigindo num leito de rio, e eu estava realmente dirigindo no leito de rio, né, e a sorte que meu carro é um pouco mais alto, deu para passar tranquilo, mas um carro mais baixo, um carro comum não passaria ali, porque era literalmente um leito de rio. E olha aí, por que era um leito de rio? Porque o rio subiu, né, gente? O rio está ali, ele está ali. Onde está esse rio, hoje tem uma manilha. E o asfalto em cima. É claro que essa manilha não está completamente destruída, ela deve estar assoreada, provavelmente. Claro, né? E a prefeitura também não tem nenhum mecanismo, porque não tem bueiros, a prefeitura não tem essa prática de limpar manilhas mais em Teresópolis, uma coisa que até uns 30 anos atrás havia. A prefeitura tinha essa responsabilidade de limpar manilhas, limpar bueiros. Hoje não tem mais esse trabalho. Mas nesse pequeno riacho,
nesse pequeno curso d'água, com as áreas de espraiamento, usando a rua para o espraiamento, você tem o local de passagem de 2 rios, de 2 bacias. A bacia da Granja Guarani, todas as águas que a Granja Guarani produz, que a área impermeabilizada produz, e mais a bacia em si, Granja as Guarani, vertentes, Pedreira. né? Granja Guarani e Pedreira, do lado de lá. Do outro lado, Cascata dos Amores. Olha, aquela montanha toda aquela água que chove na Cascata dos Amores e na Granja Guarani, ela vai descer e o rio vai se encontrar ali próximo à Igreja de Santo Antônio para atravessar a avenida e ir em direção ao Paquequé. Imagina você colocar uma galeria de 1 metro, 1,5 metro para comportar essa água toda. Entendeu por que enche lá no alto? Entendeu por que do rio que se transforma a nossa avenida principal lá no alto? É por isso. O alto é falta de visão. E isso ocorre também em vários outros pontos. Você vai ver hoje, não chove tanto na várzea, e Mas você vai ter alagamento na Avenida Fumoreira, na reta ali até a próxima Casa de Portugal, no Vale Paraíso, até em direção à antiga Gráfica Zen, aquela região do Frutuoso ali, porque os bueiros ali recebem as águas que vêm da Hermitage, cada vez mais impermeabilizada, em função das 1.500 moradias que foram construídas lá, em função da área da permeabilidade do terreno que está comprometida. Então toda aquela água não consegue chegar no rio, porque o rio está enforcado ali naquela altura da Renault, por ali. Então o rio, aí ele começa a vazar em outras direções. Né? É uma loucura. E tudo isso foi feito pelo homem. Tá aí Rica já achou a imagem. Né? Aí. Olha aí, gente. Aí está o rio. É o rio. Que a água certamente poderia estar passando comodamente no seu curso natural. Em algum ponto ela ia espraiar, porque ela já espraiava antes, era natural isso, mas ela tinha seu ponto de passagem. Hoje... Que aí vem e fala, mas não sei de onde veio tanta água. Agora você sabe, tá? Não vem dizer que você não sabe não, que está aí. E dá para resolver. E dá para resolver. Claro, primeiro, destapar o rio. Tem que descobrir o rio. Achar o rio, reduzir a avenida. Não tem solução. E ali embaixo, na hora que a parte que está ocupada, a parte aérea do rio não pertence ao morador vizinho. É do município, é nossa, é de cada um de nós, é do comerciante do alto, que se vê toda a chuva com prejuízo, tendo que perder mercadoria, tendo que lavar, em vez de estar vendendo as suas mercadorias, ficar lavando a sua loja, convivendo, perde um dia de receita, e o mês só tem 30 dias. E 30 dias para arrumar dinheiro para bancar o governo, para bancar os vereadores, para bancar o prefeito, para bancar os deputados, para bancar toda a estrutura de poder. Essa gente tem que ter comodidade, tem que ter tranquilidade para trabalhar. Então, é preciso que se faça um plano, enquanto há tempo, de redescobrir o rio, né? Para que essas enchentes do alto não tenham tanto impacto na vida daquela gente, porque do jeito que está indo, a tendência é ampliar muito mais o prejuízo de todo mundo ali, né? Mas no dia que a gente tiver prefeito, né, de verdade, ou prefeita, a gente vai ter esse problema, pelo menos discutido, né? Porque se falar com essa vagabundada que está aí, eles não sabem nem o que é isso, nem que problema se trata esse. Chefe, obrigado pela participação, amanhã tem mais, né? Um prazer muito grande. E a nossa mostra Sumavieri, está ficando pronto? Rapaz, está ficando pronta, que dificuldade. Gente, o acervo é muito grande, para você juntar achar os itens certos, né? Mas hoje, amanhã a gente finaliza, entendeu? Legal, então já faz o convite. Essa semana ainda a gente dá uma notícia boa para você. Dá notícia, e certamente que isso vai virar uma matéria para a TV, a gente vai mostrar o que é, quão rico é a vida do Sumavieri, né? A sua vida e obra, né? E quão interessantes são os itens que vão estar à disposição para as pessoas conhecerem aqui no Espaço Cultural do Diário. Legal, gente. Então tá, ó. Fica a dica então. Espaço Cultural do Diário tá vindo aí com uma exposição do Sumavieri sensacional, imperdível para você que gosta, inclusive do nosso quadro aqui, a foto do dia, né? Um pouquinho do que a gente experimenta aqui diariamente. Vamos para o intervalo comercial rapidinho, coisa rápida, tá? Que a gente está com um monte de trabalho pela frente, então não saia daí, já já a gente está de volta.